Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a carta de Paulo ao Tito, seu discípulo Tito, que está na ilha de Creta, cuidando da missão da igreja, cuidando das igrejas da ilha de Creta. Então, Paulo escreve algumas recomendações a Tito. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Como falamos na introdução, Tito está na ilha de Creta, cuidando das igrejas. Então Paulo escreve até Tito, manda Zenas e Apolo mandar a carta até Tito para que algumas coisas fossem consideradas nesse cuidado pastoral de Tito às igrejas na ilha de Creta. A ilha de Creta sofria uma deplorável decadência cultural e moral também. E essa decadência moral estava afetando a vida da igreja também. Então Paulo manda Tito com essa recomendação de cuidar das igrejas, de formar novos líderes, de fazer com que as igrejas tenham bons pastores, mas existem algumas recomendações que Paulo escreve depois. Lá entre os anos 62 e 65 depois de Cristo, Paulo escreve essa carta preocupado ainda com tudo que estava acontecendo na ilha de Creta e responsabilizando Tito para o cuidado com as igrejas ali, diante dessa decadência moral que existia naquela ilha. Então são praticamente três orientações importantes que nós podemos tirar da carta de Paulo a Tito, que servem para nós ainda no dia de hoje, aplicando para as nossas vidas, principalmente sobre liderança. Paulo escreve muito sobre a liderança. Paulo fala para Tito, você deve escolher bons líderes, bons presbíteros, bons pastores para cuidar de cada igreja na ilha de Creta. E esses bons líderes, eles devem ter algumas qualidades totalmente diferentes da forma de viver que existia na ilha. Pessoas que têm integridade moral devem ser líderes para ser referência para as pessoas, para os membros das igrejas e, consequentemente, para ajudar na pregação do evangelho. É óbvio que essas características que nós vemos na carta de Tito para os líderes, para os pastores, para os bispos, deve ser para nós hoje também, Os líderes devem ser escolhidos com essa integridade moral, pessoas que verdadeiramente vivem o evangelho e que têm a sua vida transformada. E essas pessoas com essa identidade, com essa integridade moral diante das pessoas, diante da sociedade corrompida, vão fazer a diferença, São pessoas que vão receber de alguma forma um certo tipo de autoridade para ministrar o evangelho. Infelizmente, o evangelho muitas vezes é pregado por líderes que não têm esse nível moral, esse nível ético, que não vivem verdadeiramente o evangelho, mas que querem de alguma forma ensinar o evangelho. É o antigo faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não serve para o evangelho. Pessoas que são escolhidas para ter autoridade, para liderar certas igrejas, devem ter essa autoridade moral para falar e ensinar o povo, devem ser referência para o povo, para que o povo possa imitá-los, para que o povo possa observar a vida dessas pessoas e possam também copiar Cristo através de ver aquelas pessoas, de ter aquelas referências de liderança. Então é isso que mais ou menos Paulo está escrevendo a Tito. Além disso, Paulo fala de alguns cuidados com os falsos ensinos, com os falsos evangelhos, que já estava chegando em todos os lugares da igreja e também, consequentemente, na ilha de Creta também. Então Paulo também recomenda a Tito, toma cuidado com isso, não permita que essas coisas afetem ainda mais a integridade da igreja e faça com que essas pessoas aprendam a viver verdadeiramente o evangelho na prática, não apenas conhecer o evangelho, não apenas conhecer as escrituras sagradas, mas viver verdadeiramente o evangelho, porque isso vai fazer uma grande diferença numa sociedade totalmente corrompida como era a sociedade na ilha de Creta, Então aquela sociedade estava totalmente corrompida, estava totalmente em dificuldade, e quando eles olhavam pessoas diferentes, pessoas vivendo moralmente diferente, ou muito diferente daquela cultura que eles viviam, aquilo ali ia atrair pessoas para o evangelho. Então ele fala tudo sobre isso, fala sobre essas questões, e isso serve para nós hoje, Hoje nós tentamos atrair pessoas de tantas formas para as igrejas, menos com a ideia central do evangelho, que é viver Cristo. As pessoas devem ser atraídas para as igrejas de acordo com a pregação do evangelho, mas principalmente de acordo com a vivência do evangelho dos membros que fazem parte daquela igreja. Infelizmente, as formas de atração são tantas hoje, menos a vivência do evangelho. Isso também serve de ensino para nós. Então, quando você estiver lendo a carta de Paulo a Tito, você deve observar a sua vida. Não somente observar e olhar a vida dos líderes evangélicos que nós temos hoje, mas também olhar a sua vida, porque você também é participante dessa obra, você também é participante dessa missão, e é responsabilidade sua viver Cristo, não apenas porque você tem que
ser luz para esse mundo, mas também porque você ama Cristo. O Evangelho nos incentiva a viver Jesus. O Evangelho transforma as nossas vidas para que as nossas vidas verdadeiramente, naturalmente, vivam de maneira diferente. Nós somos chamados para sermos semelhantes a Jesus. Então isso vai fazer uma grande diferença. Mas também é uma cautela para nós que fazemos parte das igrejas olhar para a vida moral, a vida ética das pessoas que estão liderando a igreja, né? Porque se as pessoas que estão liderando a igreja não têm essa capacidade moral, não têm essa vida transformada em Cristo e que não vivem o Evangelho que dizem que pregam, ou se pregam, né? Na verdade, muitas vezes nem pregam o Evangelho, mas você está sendo atraída por outras coisas que não é o Evangelho, a nova vida em Cristo Jesus para ficar ali como membro daquela igreja. Então largue essa vida religiosa, procure uma igreja saudável, procure uma igreja com uma boa liderança, que tenha uma liderança saudável também, para que você possa de alguma forma participar dessa missão juntamente com aquela igreja de viver Cristo e de fazer com que as pessoas ao redor de você sejam impactadas pelo Evangelho, assim como Paulo ousou falar a Tito para que ele fizesse isso na ilha de Creta. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa falar muito com você através desse vídeo, mas que Deus possa falar ainda mais com você quando você estiver lendo a carta de Tito, para que você possa de alguma forma entender que você foi chamado para ser luz nesse mundo e para impactar as pessoas que estão em decadência moral aí na sociedade. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre quem foi esse personagem que tem o nome de uma carta. Quem é Tito? É sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo.